Olá, que bom estarmos sendo vistos. Eu não posso dizer estar nos vendo porque só vocês estão me vendo. Eu não estou vendo ninguém. Quero aproveitar para parabenizar a todos pelos 24 anos de comemoração da organização da igreja, da fundação da igreja, e agradecer muito especialmente essa oportunidade, privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, e pouco mesmo. Porque o seu pastor que pediu para eu fazer essa gravação me deu 10 minutos. Eu disse, você está de brincadeira comigo, Fábio. Me enclausurar dentro de 10 minutos para transmitir um texto da palavra de Deus, nem ouso. Só o tempo que eu levo para ler o texto já deu 10 minutos. Ah, então faz 15. Acreditem, ele quer que eu me vire nos 15. Vamos tentar. Se eu conseguir, teremos conseguido alguma coisa. Então, convido você já de imediato a abrir sua Bíblia no texto que nós vamos ler da palavra. Eu gostaria de poder saudar, falar aquelas abobrinhas que eu costumo falar sempre quando eu estou com você. Posso nada. Ele me pediu de fazer tudo isso, me tolhendo com esse tempo aí totalmente restrito. Então, Efésios 4, versos 7 a 16, nós estaremos falando a respeito da igreja, já que nós estamos pensando na igreja. E em cima do texto que eu vou ler agora, é claro, enquanto você está aí procurando o seu texto, eu vou ler esse texto agora aqui, de Efésios 4, de 7 a 16, mas em cima dele nós vamos levantar uma questão que o texto responde. Para que serve a igreja? Eu creio que é muito pertinente a essa altura, quando uma igreja comemora 24 anos de organização, a gente levantar essa pergunta: para que ela serve? Para que ela tem servido? Qual tem sido a função dela na minha vida e a minha vida na função da igreja? Para que serve a igreja? Então vamos ler o texto que responde esta importante pergunta para nós. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em cima desse texto, nós vamos trazer a resposta para a pergunta: para que serve a igreja? Só o texto nos tomou aí na leitura quase 3 minutos, mas vamos lá, pela fé. Veja, esta é uma pergunta muito pertinente em nossos dias hoje. E por quê? Por conta daqueles que entendiam a igreja como um lugar, um espaço físico, e descobriram-se impedidos de acessá-lo, e aí, consequentemente, vieram a descobrir que é possível continuar sendo e tendo acesso à igreja. Descobriram a igreja corpo, que não precisa necessariamente de um espaço físico, porque a igreja não é um espaço físico. A igreja é gente, é o encontro de gente. Também é importante a pergunta por conta daqueles que pensam que a igreja é dispensável, que é invenção de homens. Nunca foi. Longe disso. Esse texto de Efésios, o texto que acabamos de ler, nos mostra, no mínimo, o lugar que a igreja ocupa a favor da nossa fé. E por que podemos afirmar que ela é indispensável? Nós podemos aprender aqui no texto, especialmente agora quando eu começo na leitura dos versículos 11 e 12, ou na abordagem dos versículos 11 e 12, que ela é o lugar do nosso serviço. Vamos voltar ao texto? Os versículos 11 e 12 nos dizem exatamente isso. E ele mesmo, falando do Senhor Jesus,
concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E é aí que a gente começa já a perceber a resposta, que a igreja é o lugar de nosso serviço, o serviço de todos os cristãos, de todos que a integram. Então a igreja, pela interação e atuação de seus dons ministeriais, que é disso que Paulo começa a falar, que o Senhor Jesus concedeu esses dons ministeriais à igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres e evangelistas, ela se torna o espaço, a ambiência da atuação desses dons ordenados por Deus para que sejamos aperfeiçoados para a realização de serviço. É muito importante que a gente grife isso. Aperfeiçoados para a realização de serviço, que tem por seu ponto de partida a edificação de todo o corpo de Cristo. Se é espaço de serviço, é lugar de servos. Servos atuam em serviço, entende? Essa distinção precisa ficar muito clara, porque então fica parecendo que a igreja é um ambiente onde uns servem, poucos servem, a grande maioria, ou quase a totalidade de outros que se beneficiam desses serviços. Não é esse o propósito. Os dons ministeriais, os líderes, foram colocados para aperfeiçoar o serviço dos que servem. Então a igreja é um corpo de servos. E servos atuam em serviço. E o serviço aqui fala de edificação, de construir. Construir algo na vida do outro. Esse é o compromisso que nós temos uma vez inseridos na igreja. É belo, não é? Na igreja, por meio dela, a gente aprende a construir. Tudo mais que vem em seguida, de que ele vai falando aí nos outros textos, que é citado por ele, pelo apóstolo Paulo, redunda daí. Então esta é a razão, porque em seguida ele vai nos dizer nos versículos 13 e 14, que ela é o lugar de nosso aperfeiçoamento. Eu vou voltar à leitura. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, então ele está aí, entrando pelo versículo 14. Levados de um lado para outro pelas ondas ou pelo vento, né? Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Percebe? A igreja, então, é o lugar do nosso aperfeiçoamento. E este é o alvo maior do Evangelho. Sermos apresentados plenos ou aperfeiçoados, porque é a mesma palavra que se traduz por plenitude, pleno ou perfeitos. Então, sermos apresentados aperfeiçoados diante de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses, que se esforça, que batalha para apresentar todo o homem pleno diante do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa vida comunitária, a vida de igreja, ela faculta o esmerilhamento de nossas arestas, nossas diferenças, o aperfeiçoamento das nossas distorções, aperfeiçoamento no sentido de esmerilhá-las, é claro, é retirá-las. Então o Evangelho não entra em nossas vidas para sermos meros receptores de bênçãos. Quem pensa que a igreja serve para isso, para ser o lugar onde ele vai lá recolher uma bênção palpável e temporal, está cometendo um engano que pode levar para a vida inteira e não chegar a lugar nenhum. Em vez de crescer na graça, vai ficar anão na periferia da fé. Não, a igreja não foi feita para isso. A igreja sequer se presta a isso. Ela não foi posta para ser uma loja de departamentos das bênçãos de Deus. Longe disso. Ela foi estabelecida como a oficina de nossos treinamentos, de nossas depurações, de nossos concertos através das admoestações mútuas. E eu estou usando uma expressão biblicamente paulina, admoestai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Ela foi feita como uma oficina de nosso aperfeiçoamento para nos dar capacidade de ouvir e sermos ouvidos. Ouvir confissões de culpas, conferir perdão de pecados, outro tanto, para nos dar aparelhamento e afinação de nossa natureza com a natureza de Cristo. Daí ele falar desse crescimento que nos leva até a chegarmos, a atingirmos a plenitude do Filho de Deus. Olha como isso é significativo e importante. E mais ainda, e por conta disso,
Indo aí para o versículo 15, você que me conhece bem, já tem tido a oportunidade, ou sofrido a oportunidade de me ouvir ao longo de quase 20 anos, ou de 20 anos, desses 24 anos, sabe que eu estou me torturando aqui por pegar textos tão ricos e ter que reduzir desse jeito para poder cumprir o tempo que foi determinado no mandato tampão pelo seu pastor auxiliar Fábio. Então, eu tenho que ir para a conclusão, agora lendo para você o versículo 15, para fechar aí o tempo que já foi o que eu negociei com ele para aumentar. Então, deixando de balela, vamos aí ao versículo 15, que vai dizer para nós: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, porque a igreja é o lugar de nosso crescimento. Este é um fato. Sem a igreja, nós nos apequenamos. Fora da igreja, não há crescimento espiritual. Entende? Ninguém promove e produz o seu próprio crescimento. Esse texto todo diz que é nessa mutualidade do corpo de Cristo, na interdependência dos membros e da variedade de dons que o Espírito Santo distribui à igreja, onde um é mão, outro é pé, o outro é boca, o outro é olhos, é que crescemos. Uma mão fora de um corpo é uma anomalia, é uma aberração, é alguma coisa que beira a terror. Só isso. Agora, uma mão dentro de um corpo é vida. E ela é funcional, ela produz. E vamos lembrar, então, que esta é a linguagem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala que a igreja é esse organismo vivo. É nela, é junto dela, que o corpo no todo se alimenta, o membro se alimenta do corpo todo e cresce. Então, se estivermos fora dela, nós perdemos a capacidade de discernir e de crescer. É do que o texto tinha falado também no versículo 14, que vamos ficar como meninos à roda, sendo levados por qualquer vento de doutrina, crianças. Nada pode ser pior na vida espiritual do que ser criança na fé. É o inverso da plenitude de que o texto nos falou nos versos anteriores. Ser criança é viver tonto, no sentido da palavra de Deus, sem raízes nas coisas espirituais, levado à roda por qualquer vento de doutrina, ele disse. Bem do vento mesmo, próprio daqueles que usam a palavra espírito para validar qualquer inovação, invencionice nas coisas espirituais, o que faz dessa pessoa um crédulo, mas jamais um crente. Entende? A confissão do crédulo, aquele que não cresce na fé, é quem disse. Não pode ser levado a sério e não leva nem a ele nem a ninguém a lugar nenhum. No entanto, a confissão de um crente, aquele que está integrado ao corpo de Cristo e que cresce com o corpo de Cristo, se constitui num credo que todos podem, sem medo, assumir. Esta é a razão porque nós temos o texto de Hebreus 10, 25, fazendo uma exortação que precisa ser levada muito a sério. E que reforça e fecha a resposta à pergunta: para que serve a igreja? Em Hebreus 10, 25, a palavra de Deus diz para mim e para você nessa exortação: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos ou admoestar-nos, como eu tinha dito um pouco antes, uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia, o dia da vinda do Senhor, que será o final de todos os dias. A igreja é indispensável a todo cristão genuíno. Pena não estarmos juntos neste momento. Mas nem por isso vocês conseguiram se livrar de mim por conta aí do gancho do seu pastor auxiliar. Deixo aqui com vocês meu carinho, meu abraço, e eu desejo que o Senhor faça a igreja prosperar em unidade e em harmonia cada vez mais. O Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Kerr e eu estou mandando um abraço especial a vocês, Igreja da Fé Cristã, pelos 24 anos de vida, sendo sal e luz aí no lugar onde Deus plantou vocês. Um abraço ao pastor Fábio, gratidão a Regina, que nos convidou a mandar esse alôzinho para vocês. E eu queria cantar uma música a pedidos, não é mesmo? E uma música que conta como era a igreja no começo, no livro de Atos. Eles viviam debaixo da doutrina dos apóstolos, partiam o pão
de casa em casa, comiam as suas refeições com alegria, com gratidão no coração. E uma das coisas mais importantes do texto é que diz assim: e eles caíam na graça do povo. Ou seja, a igreja era uma igreja simpática, era uma igreja que era convidativa, uma igreja acolhedora, uma igreja de cura, uma igreja de transformação. Não sei o que aconteceu conosco, que a gente acabou virando muitas vezes uma igreja antipática e chata. Não é para ser assim. Então eu vou cantar para vocês que são uma igreja simpática, tá bom? Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo o Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Nararila, nerala, nará, narandarayatam, narandarayatam, tarayatarara. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos.